É muito comum a ideia de realizar propósitos, de alcançar objetivos, de realizar sonhos. Assim, a pergunta é como realizar os meus objetivos, ou como realizar meus sonhos, ou como alcançar os propósitos, os meus propósitos. Então, é muito comum essa busca ou essa procura. E aqui nós nos deparamos com a questão do esforço. Observe que a nossa vida, ela consiste em um movimento de esforço. Estamos sempre nos esforçando para realizar algo, para nos livrar de algo ou para alcançar algo. Eu gostaria de, nesses momentos aqui com você, investigar isso. O que é que nos leva em direção a isso? Por que fazemos o esforço? Por que temos que lutar? Por que temos que nos autodisciplinar para esses objetivos? Será que a vida consiste nisso? Eu gostaria de tratar com você da verdade da ação livre, da intenção, da volição, do desejo, da ação livre do ego. Observe que os momentos de felicidade, de quietude, de paz, de silêncio na sua vida, os breves momentos assim, eles não chegaram pelo esforço, não chegaram pela luta. Então nós temos esse ideal de encontrar a felicidade, porque para nós a ideia é que a felicidade está no futuro, quando propósitos, sonhos, objetivos, metas são alcançadas. Qual será a verdade da felicidade? Aqui nós estamos juntos, trabalhando com você nesse canal, também em encontros online e presenciais, a verdade da revelação da felicidade. Porque felicidade não é outra coisa a não ser a ciência da vida completa, integral, livre. Quando não há qualquer forma de contradição interna, de sofrimento interno, estamos diante da verdade, da paz, do silêncio, do amor. Então temos a verdade da felicidade. Então, qual é a verdade sobre a felicidade? Ela está na conquista e, portanto, pelo esforço e pela luta, algo assim para ser obtido, através desses mecanismos serem alcançados, a verdade é a presença da realidade do seu ser. É isso que não nos disseram? Quando este ser que somos, este real ser, não esse psicofísico ser que demonstramos ser, que aparentamos ser, que demonstramos ser, está presente. Mas quando este ser real, há milênios, aqueles que realizaram a felicidade, nos dizem que a felicidade é a natureza deste ser que somos. Então, felicidade é ser. Este ser é a presença da verdadeira consciência aqui, nesse instante.
Portanto, não se trata de algo a ser alcançado. Vamos explorar um pouquinho isso aqui com você. Essa nossa tentativa é uma falácia? É um engodo? É uma ilusão? A ideia de, no futuro, realizar a felicidade. Nós não estamos tratando com algo que está dentro do tempo. Primeiro temos que investigar a natureza do tempo. Qual é a estrutura, qual é a natureza, qual é a verdade sobre o tempo? Você nunca separa tempo e pensamento. A não ser o tempo cronológico. O tempo cronológico, o tempo do relógio, entre esse nascer do sol e o pôr do sol, nós temos o tempo. É o tempo medido pelo relógio. É o tempo medido pela distância entre o lugar A até o lugar B, nós temos uma distância. Essa distância é tempo. Apenas nesse sentido, o tempo é algo muito prático. Sem gerenciar bem esse tempo, nós perdemos o voo, nós perdemos o trem. Então, nós precisamos do tempo para uma reunião marcada. Aqui estamos investigando com você a natureza e a estrutura do tempo, e aqui eu me refiro a esse tempo que é o tempo da mente. O tempo nessa noção que nós trazemos de ser alguém. Observe que ser alguém agora, nesse momento, é alguém que vem do passado. E é alguém caminhando para o futuro. Esse passado, esse agora e esse futuro é o tempo. Para esse alguém. Então, estamos tratando aqui do tempo da mente. Então, a mente conhece o tempo. Passado, presente e futuro. Nós estamos vivendo nesse tempo, sendo alguém. Temos sempre a ideia do amanhã para alcançar, para obter, para conquistar. Ou do amanhã para se livrar, alcançar a liberdade de algo, se ver livre de algo. Então, temos sempre a noção do amanhã, algo que conseguimos ontem, que foi o passado, que não queremos mais, disso queremos nos livrar. Ou algo que nós não conseguimos ontem, mas nós temos o amanhã para alcançar. Então, essa noção de tempo é a noção da mente. Qual é a estrutura desse tempo, que é o tempo da mente? É o movimento do pensamento. Porque é o pensamento que nos traz a imagem do que foi, do que é, ou do que o pensamento diz que é, e do que será. Então, essa é a noção de tempo que temos dentro dessa estrutura. Nós temos o modelo do pensamento. Então, o pensamento, a mente e o tempo, temos uma única coisa. É nisso que está assentado a vida do eu, a vida do ego, a vida desse alguém. E esse alguém está agora com a ideia, o ideal da felicidade. E para alcançar essa felicidade tem que ser pela luta, tem que ser pelo esforço.
Então, realizar sonhos, propósitos e objetivos para alcançar a felicidade. Uma felicidade idealizada pelo pensamento. Portanto, algo dentro do tempo. Isso não pode ser real, porque estamos tratando de algo que não está no tempo. Nesse tempo psicológico, que é o único tempo que nós conhecemos nesse sentido de ser alguém. Então, o que nós trabalhamos aqui juntos com você? A verdade da revelação daquilo que somos, que é ser felicidade. E isso carrega esta verdade da inteligência, desta real consciência. Essa é a natureza verdadeira de cada um de nós. Não é isso que nós demonstramos ser, que nós apresentamos ser. Então vamos ver isso, vamos nos aproximar disso. Vamos descobrir a verdade sobre nós mesmos. O fato é que nós não temos ciência de quem somos. Nós nunca estudamos a nós mesmos. Nós nunca nos deparamos com a oportunidade de uma investigação a respeito de quem nós somos. Nós nunca nos deparamos com isso porque a nossa cultura, a nossa civilização, a nossa história humana, esses princípios de humanidade que temos recebido, todo esse formato de treinamento cultural que temos tido até hoje, não se importa com isso. Tudo que de verdade nos importamos está dentro do contexto de uma cultura, de uma civilização, dentro de uma história humana, onde o que importa é realizar coisas, é obter coisas, é alcançar coisas e também se livrar de coisas. Então, nós estamos sempre numa relação com propriedades, com pessoas, com ideias, com sentimentos, com estados internos que nós ou cultivamos, queremos ter mais disso, ou disso nós queremos nos livrar. Então, a ideia sempre é aquisitiva: obter ou se livrar. Queremos realizar ou queremos nos livrar. Então, dentro de nossa cultura humana, a ideia central não é da compreensão da verdade sobre quem somos, não é desse estudar a nós mesmos e tomar ciência desse modelo. Portanto, nos livrarmos dessa condição para que algo novo surja. Porque isso é muito claro. Enquanto essa antiga e velha condição persiste, continua, nós apenas representamos o resto da humanidade. Observe que nós somos o que a humanidade é. Nosso modo de sentir, de agir, de pensar, de viver, nesse modelo de cultura, é um só. Aqui estamos lhe convidando para o despertar da inteligência, para o despertar da verdade, da real consciência. Então, sim, nos deparamos com uma porta que se abre nesse instante. É sempre agora, aqui nesse instante. Isso não requer tempo. Nessa porta, atrás dessa porta, quando ela se abre e se revela, a verdade, a felicidade, o amor, a liberdade. Isso está presente quando há sabedoria. Então, qual é a verdade do autoconhecimento?
A verdade do autoconhecimento é que o autoconhecimento revela essa porta. O despertar de Deus é a ciência da vida. Uma nova vida é esta vida livre desta antiga e velha condição psicológica de ser alguém. Portanto, isso é algo que sinaliza o fim desse tempo psicológico, desse tempo engendrado pelo pensamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso para descartarmos essa ilusão desse projeto, desse sonho, desse objetivo de amanhã alcançar a felicidade, acreditando que projetos, realizações e sonhos nos darão isso. O que você pode ter é prazer, é satisfação, é aceitação pública, é reconhecimento dos outros, conforto, estabilidade, de repente a nível financeiro ou a nível de um certo conforto material, mas isso não é felicidade. Você não pode encontrar o amor nos objetos, nas realizações externas, assim como não pode encontrar a felicidade nisso. Então, a compreensão desse movimento do tempo em nós, que é o movimento do pensamento, como isso se forma, como isso é formado? Nós passamos por experiências na vida. Essas experiências pelas quais nós passamos, nós registramos essas experiências. E elas agora fazem parte desse experimentador, daquele que viveu aquelas experiências. Esse experimentador é um conjunto de lembranças, é um conjunto de memórias, é um conjunto de ideias, é um conjunto de experiências. Esse conjunto é o experimentador. Carrega essas memórias, lembranças e experiências. Esse experimentador é o eu. O eu é parte do tempo, porque o eu é essa memória. Assim, o que nós temos, nesse sentido do eu, desse alguém, é apenas memória. Sua propriedade é uma memória. Você não tem sua propriedade. Você não pode levá-la com você quando a morte acontece. Repare que a morte é um elemento emblemático nisso tudo, porque a morte é o fim da memória. Sua propriedade é uma memória. Sua família é uma memória. Nossos relacionamentos profissionais, tudo isso é parte da memória. Uma empresa, um negócio, um emprego, um trabalho, uma atividade, qualquer coisa que você tenha está dentro dessa memória. Essa memória é o eu, esse eu é o tempo, esse tempo é a memória. Tudo isso é parte desse experimentador. Esse experimentador, então, é o ego. Então, o que é que nós somos nesse tempo, criado pelo pensamento? O que é esse eu, esse alguém, que está sempre nesse modelo do esforço, da luta? Percebam a ilusão disso tudo? Quando a presença dessa morte, que é o fim para tudo isso, chega, fica muito claro que no eu, no ego, nós somos constituídos apenas de memórias. Repare que coisa interessante. Você tem aquilo do qual você se lembra.
Perceba isso aqui agora. Quando você tem a lembrança de algo, aquilo é seu. Sem a lembrança, você não tem aquilo. Percebam como é interessante isso. Por exemplo, nesse instante, você não tem um nome, a não ser que eu lhe pergunte qual é o seu nome, a não ser que lhe seja lembrado a palavra nome, o nome surge. Então, é sempre o pensamento que traz à existência, através de uma memória, de uma lembrança, a realidade daquilo. Só que é paradoxal, porque a lembrança, a memória, não é a realidade daquilo. E, no entanto, o sentido do eu surge e diz: é meu. Se eu lhe perguntar, você tem carro? Repare, agora você sabe que tem. O que ocorreu? O cérebro foi desafiado para uma memória, para uma lembrança. Essa lembrança, essa memória, nesse instante, dá existência a esse objeto, que é só mais uma imaginação do pensamento, e surge uma identidade que é o eu. Agora, também, essa identidade é o dono do carro, é o dono da casa, tem essa família, tem aquele negócio, tem essa propriedade. Tudo isso está dentro da memória. Quando a memória surge, tudo isso aparece. Quando ela não surge, não existe esse eu carregando essa identidade. Notem como é bastante estranho essa ilusão de possuir, essa ilusão de ter, essa ilusão de ser. Tudo isso está dentro dessa ideia, desse modelo, que é o modelo do pensamento, que é tempo, que é memória. Essa é a história do eu. Tomar ciência da verdade sobre este ser, não é deste ser que o pensamento idealiza, que o pensamento imagina, que esse eu possui, é a verdade daquilo que está fora do conhecido e, portanto, fora da memória, fora do tempo, fora da história, algo além da morte, portanto, algo além do fim, porque estamos lidando com algo que nunca teve início. Eu sei que tudo isso soa muito estranho, mas a realização da verdade é o fim da ilusão de nascimento e morte. É o fim da ilusão da continuidade, porque continuidade requer a presença do tempo, que é memória. Então, se estamos aqui nos dispondo a ter uma visão da realidade divina, estamos nos abrindo para esta felicidade, para esta completude de simplesmente ser. Isso não requer tempo, portanto, não requer esforço. É uma constatação agora, nesse instante. Assim, ter uma aproximação do autoconhecimento, da investigação da natureza do eu, que é memória, que é tempo, que vive nessa continuidade e, portanto, nesse dilema de perder, de não ter mais, ou de sempre buscar para adquirir mais, nesse modelo de acúmulo, de aquisição, ter essa compreensão
da verdade é o fim para tudo isso. Então, nosso trabalho aqui consiste nesse olhar para todo esse movimento do eu. Quando não rejeitamos, quando não lutamos contra, quando não nos confundimos com essa memória, tomar ciência do movimento do eu, desse experimentador, desse que vem do passado, descobrir a verdade daquilo que está além do conhecido, além do tempo, além do eu. É ter a ciência da realidade divina. Então, os nossos encontros aqui, nesses encontros, nós temos um trabalho juntos. E o trabalho consiste no despertar desta natureza divina. A vivência direta desse contato com a real meditação, com a revelação daquilo que é indizível, indescritível, inominável, porque isso é algo fora do tempo, desse modelo de tempo. É isso que estamos trabalhando juntos aqui com você. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, a iluminação espiritual, ou o despertar espiritual. A verdade divina, a verdade que somos, é esse encontro com Deus. Como encontrar a felicidade? Como realizar os nossos sonhos? Como alcançar os nossos propósitos? Observe que a resposta para todas essas perguntas reside na direta compreensão da natureza de Deus, da verdade deste ser que somos. Assim sendo, esse é o contato com a verdade deste propósito. Como temos colocado, é a vida em seu propósito, não é alguém realizando propósitos, ok? Então aqui nós nos abrimos para uma investigação, para um aprofundamento, para uma direta constatação daquilo que está fora de todo esse modelo de sociedade, de mundo, de cultura. A boa notícia é que você nasceu para realizar isso. Você nasceu para realizar aquilo que está além de nascimento e morte. Você nasceu para constatar a verdade daquilo que é Deus, não da crença, da teoria, do conceito, não da repetição do que os livros dizem, essa repetição verbal, essa repetição que tem por princípio a memória de algo que já foi conhecido, que o intelecto guardou, acumulou como uma informação. Estamos aqui falando da verdade, da revelação daquilo que é o inominável, o indescritível. Uma vida assim é uma vida nesta totalidade, nesta completude. Para esse propósito, nós temos encontros aqui nos finais de semana. Nós nos encontramos aqui nos finais de semana.
O link para participar do nosso grupo do WhatsApp, para participar desses encontros, está aqui na descrição do vídeo. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Assim sendo, se isso é algo que faz sentido para você, nesse momento, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por que é importante essa liberação? Sem a liberação, você não é quem você é. Sem a liberação, você é a cultura, você é a sociedade, você é o mundo, você é todos à sua volta, você é todas as situações.